Boa noite. Bom estar aqui com os irmãos novamente, tendo o privilégio de poder falar um pouco mais da palavra. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 1, carta aos Filipenses. Vamos nos colocar de pé para que possamos fazer a leitura da palavra de Deus. Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 27 até o versículo 30. Filipenses, capítulo 1, de 27 a 30. A palavra de Deus diz assim: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Podeis sentar. A unidade, esse é o título da mensagem, a unidade dos crentes em Cristo. Irmãos, hoje o que nós estamos vendo, na verdade, no meio, digamos assim, dos crentes, dos evangélicos, né? Uma grande dissensão, não é? Pessoas cada um com uma ideia, e eu, quando estava preparando a mensagem, eu estava pensando assim: como que tudo na nossa vida, para mim, o que parece ser certo, para outras pessoas não é. Nós, já começamos pelo futebol. Eu torço para um time, logo outros não vão torcer pelo mesmo time que eu. E aí fica aquela guerra, na internet, quando o time perde, coisas desse tipo, Esses dias mesmo o Palmeiras estava participando do Mundial e o resto do mundo torcendo contra. E aí depois que perdeu, o pessoal falou: bom, o Palmeiras continua sem Mundial. É assim que funciona, mas até então a gente percebe que é uma coisa assim, até que justificável. Cada um tem um gosto, vamos dizer assim. Mas daí a gente parte para outras questões, por exemplo, política, onde nós deveríamos estar olhando para uma pessoa íntegra, sincera, que dificilmente se acha, Na verdade, na política, a gente tem que ver o menos pior. Essa é a escolha, porque bom a gente não vai achar. Tá difícil. Mas a gente percebe que tem pessoas defendendo, de unhas e dentes, uma coisa totalmente errada. Aí você parte para a educação, mesma coisa. Enfim, são todos os setores. Quando chegamos na religião, não está diferente. Onde a palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática. Olha só, a única regra de fé e prática. As pessoas não estão mais aderindo à palavra de Deus. Existe uma divisão tão grande nesse meio que nós estamos vendo aí como que as pessoas pensam, agem e fazem. As pessoas simplesmente elas têm aí um parecer delas,
um querer, elas querem desta forma e assim acontece. Se para ela não está bom, ela sai da igreja, abre uma nova e aí fica tudo certo. Mas e a palavra de Deus? Aonde está? Se ela é a única regra de fé e prática, até então, nós deveríamos olhar e ver, existem apenas uma religião. É isso que acontece hoje? Não, não é. Bom, aqui na Bíblia nós vemos as recomendações, que uma igreja que deseja ser perfeita deve observar. Quando uma igreja deseja ser perfeita na palavra de Deus, ela deve observar alguns preceitos bíblicos, não do homem. Vamos ver aqui então o que é uma vida digna do Evangelho. Para muitas pessoas é uma vida de muita atividade cristã. Vida digna para muitas pessoas é uma vida de muita atividade cristã, com reuniões, cultos, acontecendo, encontros, acampamentos. Ótimo, seria muito bom, porque na palavra de Deus está dizendo que, lá em Atos, que a igreja se reunia todos os dias. Mas esta reunião tem que acontecer dentro dos padrões de Deus, não dos meus padrões. Estas reuniões têm que acontecer dentro do que a palavra de Deus está dizendo, porque não adianta, você pode vir e ficar o dia todo, todos os dias da semana, dentro de uma igreja, e pode não estar agradando a Deus. Eu não terminei, mas estava fazendo um estudo em Jeremias, onde o título era Adoradores, mas não o quê? Convertidos. Eles adoravam, mas não eram convertidos. É o que a palavra de Deus está dizendo lá em Jeremias. Adorava do jeito deles, do modo deles, como eles achavam que deveria adorar. As pessoas simplesmente põem uma coisa no seu coração e fazem, achando que elas estão agradando a Deus. Só que o que a palavra de Deus diz, lá em Jeremias mesmo, que o coração do homem é? Enganoso. É enganoso o coração do homem. Se você deixar se levar pelo seu coração, você vai estar sendo enganado por você mesmo. Este último hino que nós cantamos, tão perto do reino, mas sem salvação. É o que vai acontecer com muita gente. É o que vai acontecer. Isso é claro, irmãos, lá em Apocalipse, quando os que estão separados para a esquerda dizem: Senhor, mas nós não curamos no teu nome, não expulsamos demônio, nós não fizemos isso. Tudo rotina de uma igreja que se diz verdadeira e não é. Por quê? Porque estão focados em coisas e não em Cristo. É isso que elas estão focadas. Estão preocupadas em fazer acontecer e coisas desse tipo, em ter mais membros, ter mais pessoas. Hoje nós estamos num número maravilhoso, muito bom. Daqui a pouco nós vamos ter que começar a se preocupar diante do, uma preocupação boa, irmãos? Não aquela preocupação ruim para ter lugares para a gente sentar certinho, muito bom mesmo. Mas tem pessoas que querem templos numerosos, cheios, não que nós não queríamos. Seria o nosso desejo que Sudminus inteiro estivesse debaixo da graça do Senhor. É o nosso desejo, é a nossa oração. Tenho certeza que muitos irmãos oram por isso, pela nossa cidade.
pelo nosso país. Para muitas outras pessoas, um determinado tipo de comportamento já basta. Você precisa ter um comportamento dentro da igreja, já está bom. Infelizmente, irmãos, a identificação da vida no Evangelho como a ideia nem sempre sadia se estabeleceu na mente de muita gente, de muitos crentes. Paulo está definindo aqui o que é uma vida digna no Evangelho. Ele está dizendo aqui, não só nesse trecho que nós estamos lendo, mas se você pegar a palavra de Deus de modo geral, você vai ver isso. Tem muitas pessoas que estabeleceu na vida que, se eu fizer isso, se eu fazer aquilo, se eu não fazer isso, obras não salvam. Apesar que é difícil você mostrar a obra sem fé. É muito mais fácil, né? As pessoas verem a sua fé pelas suas obras. As pessoas que não têm fé, raramente têm obras. Não tem fruto. Nós conhecemos a árvore pelo quê? Pelo fruto. Dividi o texto em 3 partes, como sempre faço, e a primeira parte é uma vida de unanimidade e firmeza. O versículo 27 diz o seguinte: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Irmãos, sabe uma coisa interessante nesse versículo? Quer esteja ausente, ouça acerca de vós. Pior coisa que tem é quando você está ausente e alguém está falando mal de você. Mas quando não se tem nada para falar, quando as pessoas têm só elogio, é ótimo. Significa que você está tendo uma vida digna. Mas aqui nós estamos falando a respeito da unanimidade. E a unanimidade, irmãos, vem em cima da palavra de Deus. Nós sempre falamos isso e batemos nessa tecla porque é a palavra de Deus. O que acontece muitas vezes é que o que nós precisamos ver é que não é a minha vontade, não é o meu desejo, não é o que eu acho, não é o que eu sinto no meu coração. Porque eu estou sentindo no meu coração. O que teu coração é? Enganoso. É o que a palavra de Deus está dizendo. Aí existe a unanimidade. É aqui que nós nos tornamos unânimes. Nós precisamos matar o meu eu, crucificar a minha vida. Firmes num só espírito, a igreja deve ter uma só cabeça e não 20. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Mas muitas vezes nós achamos que não é. Tem muita cabeça pensando. É assim que acontece no mundo. É assim que acontece na política, é assim que acontece no futebol, como eu comecei falando, é assim que acontece na educação, muita gente pensando. E aí vai. De repente você acha um doido, porque é o que mais tem nesse mundo. Nós vemos aí algumas igrejas que parece que deu uma parada agora, né? Mas no passado aí tinha umas igrejas aí que ia tomar a ceia e o pastor colocou veneno na ceia dos irmãos. E os irmãos tomou.
um caso, outro caso, o cara pegou numa cobra. É claro que ele vai ser mordido. E morreu. Aí eu pergunto, o que isso tem a ver com a pregação do Evangelho? A missão da igreja é ide e pregai o Evangelho, não ficar pegando em cobra ou fazendo qualquer outro tipo de coisa. Essa crítica, não, na verdade, não é só uma crítica, é de tudo. Quando sai fora da palavra do Senhor, a coisa está errada, seja o que for. Seja o que for. Às vezes, há pessoas que puxam para outro lado, sempre achando que a sua ideia é a melhor e não se alinham com os demais. Vamos em Atos 2, não saiam do nosso texto. Atos 2, 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Eles estavam ali, concordando no mesmo lugar, quando cumpriu o dia do Pentecostes. Versículo 43, ainda, no mesmo capítulo. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E toda a alma havia temor. Agora Atos 4:32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Estavam combatendo o mesmo combate. Era unânimes em tudo o que pensava e sentia, dentro da palavra do Senhor. Isso só acontece aqui dentro da palavra do Senhor. Porque você pode ter certeza, né? Nós de vez em quando aí, né? Vamos fazer um almoço. Aí, mas eu não como tal coisa. Mas tal coisa eu não como. Isso eu não gosto. Faz parte de cada pessoa. Faz parte de cada pessoa, porque não gosta mesmo, não adianta. Mas aqui eles eram tudo comum, por quê? Porque estava dentro da palavra do Senhor. Tinham o mesmo coração, porque era dentro da palavra do Senhor. Isto daí é firmeza. Vejamos agora em 1 Timóteo 4:10. Porque era isto: trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então, é isso. Trabalhamos e lutamos, pois esperamos em Deus, né? Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens. A vida cristã exige luta. A igreja, ela luta em unanimidade. Não é fácil, irmão, ser unânime. Se fosse fácil, não teria essa gama enorme de igrejas, formada por pessoas que discordam de alguma coisa. Elas discordam da palavra de Deus em si. Sendo seus membros, temos uma causa em comum. Nossas causas pessoais não devem se impor à causa da igreja. As causas pessoais nossas não devem sobrepor a causa da igreja. Se ela entrar em conflito, nós precisamos retirar a nossa causa. É a mesma coisa que eu chegar, por exemplo, para o irmão. Vou dar um exemplo para os irmãos.
vou abrir um boteco. Quase não tem, né? Mas aí o boteco vende bebida alcoólica e outras coisas mais. Entra em conflito com ao que a igreja prega. É uma causa minha que entra em conflito com a causa da igreja. Logo, o boteco nem é aberto. Nasceu fechado. Espero. E assim, eu falo que é um exemplo bem comum, mas existem quantas outras coisas que entram em conflito com o que a igreja prega? Muitas outras coisas. Segundo ponto, uma vida que não se intimida diante dos adversários. Então, o primeiro ponto é uma vida de unanimidade e firmeza. O segundo ponto é uma vida que não se intimida diante dos adversários. Versículo 28 do nosso texto. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Tem muitas pessoas que consideram o que nós estamos fazendo aqui hoje loucura. Tem muita gente que considera que ao nós fazermos as nossas ofertas à igreja é loucura. Ah, isso é loucura. Aí ele vai lá e gasta com outras coisas que não agregam valor e coisas desse tipo. Houve um tempo, eu acredito que aqui alguns poucos vão se lembrar, que as pessoas tiravam sarro quando a gente andava com a Bíblia na mão. Os mais velhos vão lembrar disso aí. Eu ainda era da idade aí do Ari, do João Fernando, era essa idade aí. E aí às vezes a gente estava com a Bíblia na mão, aí vinha um colega, escondia a Bíblia aqui, já saía meio de lado assim, porque o cara estava com vergonha, porque o cara zoava, o cara tirava sarro. Graças a Deus isso não aconteceu comigo no sentido de eu precisar fazer esse tipo de coisa, mas a gente quando era jovem, a gente conversava, a gente sabia que alguns tinham vergonha. Depois houve um tempo onde que os evangélicos era a moda. Você ser evangélico, você estava na moda. Agora, nem sei mais o que é. Se é moda ou se é escândalo, para alguns. A verdade é que, para os fiéis, nunca foi muito bom essas situações. Mas aqui Deus nos conforta nesse versículo de Filipenses, dizendo que, para nós, aqui no versículo 28, portanto, estou no 2, perdão. Em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, para vós de salvação. Para muitas pessoas isso é indício de perdição, mas para nós não. A igreja não tem medo. Para o mundo o evangelho é loucura, ou perdição, como diz. Mas nós temos confiança, porque nós sabemos da verdade. Às vezes quando uma pessoa me questiona a respeito disso, eu gosto muito de usar esse exemplo. Eu digo para eles o seguinte: olha, se você estiver certo, eu estou bem, porque a vida que você está levando, a minha não é diferente da tua, vamos dizer assim, no sentido de, eu não roubo, a pessoa está dizendo, eu não matei ninguém, eu não roubei. Então, para eles é isso que basta. Eu também não faço,
isso, principalmente isso. Mas sigo a palavra de Deus. Agora, se eu estiver certo, você já pensou como eu creio que eu estou? Para mim, você já está condenado. E aí? Na sua percepção, eu estou de boa. Mas na minha percepção, que eu creio na palavra de Deus, você está condenado. E aí? Existem dois caminhos. Só dois. Não mais outros caminhos. Então a pessoa tem que pensar nessa questão. Fazer ela pensar, opa, peraí, verdade, se ele estiver certo, eu estou indo para o inferno. Uma igreja, ela não tem medo, como eu já disse, e ela não deve ter medo. Nós vamos enfrentar, irmãos, muitas coisas pela frente aí, tenho certeza. Uma vez que a gente quer pregar o evangelho de maneira certa, uma vez que nós queremos a sã doutrina, nós vamos ter problemas. Eu espero que você esteja preparado. 1 Coríntios, não saiam do nosso texto, capítulo 1, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Versículo 23. Mas nós pregamos, 1 Coríntios 1, 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É este Cristo que nós pregamos aqui. Escândalo para uns e loucura para os outros. É isto. No juízo, como eu disse, nós veremos quem vai estar certo. Por isso nós estamos seguros, porque nós temos convicção de que nós estamos certos. Amém? Estamos seguros. Terceiro e último ponto. Primeiro ponto é uma vida de unanimidade e firmeza. Segundo ponto, uma vida que não se intimida diante dos adversários. E terceiro ponto, uma vida que entende que padecer por Cristo é uma honra e uma glória. Padecer por Cristo é uma honra e uma glória. Versículo 29 e 30 do nosso texto diz assim: porque a vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Foi concedido para nós. Nós temos essa honra, essa glória de padecer por Cristo, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim também. Vocês já viram, e agora também está ouvindo, como Paulo está dizendo. Uma vida que entende que o que nós estamos sofrendo aqui é para a honra e glória do nosso Deus. Isso daí, irmãos, é identificar-se com Cristo. Atos 14, versículo 22, Atos 14, versículo 22, diz assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Está vendo? É o contrário do que está se pregando por aí. Por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Passaremos por tribulações, por quê? Porque nós estamos andando contrário ao que o mundo está pregando. Nós estamos nadando contra a correnteza. Estamos pregando contra a maioria.
por que que então é glória? João, voltando um pouco mais, João 15, versículo 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria, o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. E aí, tem gente que acredita que o mundo tem que nos amar. E nós temos que tomar cuidado com isso, viu, irmãos? Porque muitas vezes, por conta da verdade, nós ou omitimos ou mentimos para agradar o mundo. Não interessa o que vai acontecer com você, você tem que ser verdadeiro. Você tem que falar a verdade. Se não pedir a tua opinião, beleza. Mas também não participe. Porque é o que acontece muito hoje. É identificar-se com Cristo. Hoje se fala muito de prosperidade. Os mártires não estão com nada hoje. As pessoas lutam por si e não pelo nome de Cristo, ou pela vitória do Evangelho. Cada um pensa em si mesmo, e não em Cristo, e nem pela vitória do Evangelho, e nem se manter o Evangelho puro. Mas nós nos identificamos com Ele nas lutas. Quando nós sofremos com Ele, mostramos que nós somos seus filhos, co-herdeiros, e reinaremos com Ele com toda certeza. Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17. Porque para mim, tenho por certo que as aflições, mais uma vez ele está falando de aflições, mais uma vez ele está falando de dificuldade, deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória futura que nos está reservada. Versículo de... eu falei o 16 e 16, 17 e 18, verdade. Vamos ler o 17 também. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também que com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Não tem comparação. Não tem. Não se preocupe. Você está passando por aflições na sua vida? Isso não pode ser comparado com o que você vai herdar, com a glória que está reservada para você. Não nos identificamos com Cristo em termos muito, mas em servi-lo, porque Cristo também não tinha nada. Ele mesmo disse: eu não tenho nenhum lugar para reclinar a minha cabeça. Então, nós não identificamos com Cristo em termos muito, não, mas em servi-lo, mesmo que isto muitas vezes possa custar a nossa vida.
Apocalipse 2:10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não temas. Não tenha medo. Hoje nós vimos que a vida digna do Evangelho é você estar em unanimidade com Cristo, com a igreja, fazer o que é certo, pois ela vai se manifestar na nossa vida, na unanimidade, na determinação, na firmeza, em coragem. Nós não vamos se intimidar. Não se intimida, irmãos. Seremos como os irmãos do passado. Nada pode intimidar a igreja. Nada. Nesse mundo, nada. E aceita o que vem das mãos do Senhor. Seja o que for. Que vem da mão do Senhor. Nós precisamos aceitar. Amém? Irmão.